Glória a Deus. Ó Senhor Deus. Glória a Deus. A igreja com a paz do Senhor. Amém. Os queridos, por favor, abram as nossas Bíblias. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Glória a Deus. Capítulo de número 16. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, verso de número 13. Quando os irmãos procuram, quero externar minha alegria, primeiramente para com Deus, pela oportunidade de poder fazer uso da santa e bendita palavra do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Sivaldo. Temos um respeito, uma grande admiração pelo Senhor, pastor. Deus abençoa e traga um abraço do meu pastor Rodrigo Shimazaki para o Senhor e para a igreja. Louvar a Deus pela vida do Franson. Deus abençoa. Obrigado pelo convite, pela vida de todos que vieram esta noite. Amém? Deus tem uma palavra para você. Quantos acharam Mateus 16, 13? Digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem o homem ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Verso 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém. Deus abençoa por esta palavra. Queridos, o texto pela qual nós lemos esta noite trata-se de algumas afirmações, ou, por que não dizer, primeiramente, algumas indagações de Jesus Cristo concernente a uma filosofia, ou as filosofias a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus que Jesus Cristo sai da cidade de Betsaida e encaminha-se com seus discípulos em direção a uma cidade chamada Cesareia de Filipe. É uma caminhada de aproximadamente 50 quilômetros de distância. Jesus Cristo caminha 50 quilômetros de distância de Betsaida em direção a, aleluia, Cesareia de Filipe. Nada na Bíblia Sagrada está registrada meramente por enfeite ou para enfeitar o texto sagrado, não. Todas as vezes que nós lemos esta santa, bendita, inerrante e inefável palavra, existe objetivo nas letras sagradas que encontramos no livro mais vendido e mais conhecido da história da humanidade, que é chamada de Bíblia Sagrada. Mateus faz a questão de registrar que Jesus Cristo vai a uma cidade chamada Cesareia de Filipe. Mas afinal, que cidade é essa, pregador? Segundo a etimologia histórica desta cidade, Cesareia de Filipe, antes de receber este nome na Grécia Antiga, era chamada de Paneias, porque existia um deus da mitologia grega chamado de Pan. Pan era uma composição anatômica de homem e de bode. O deus Pan tocava uma flauta e morava nos bosques daquela região, e isto conforme a mitologia grega. Todas as vezes que os homens iam passar pelos bosques, eles tinham medo repentino, pois
Deus Pan, que era metade homem e era metade bode, e eles atemorizavam. Por isso o termo pânico, que remete-se ao medo repentino e profundo, hoje nós conhecemos como pânico, devido a esse Deus chamado Pan causar um grande medo nas pessoas que peregrinavam nos bosques daquela região. A Bíblia nos diz, ou melhor dizendo, a história nos relata que por volta do ano 20 antes de Cristo, Herodes o Grande vai edificar uma cidade, vai reformar aquela cidade, e aos pés do Monte Hermon vai construir um grande templo de mármore branco e vai homenagear o imperador de Roma por nome de César Augusto. Por isso o primeiro nome daquele lugar vai ser Cesareia. Herodes constrói um templo de mármore branco para César Augusto, o imperador de Roma, e aquele lugar vai ser chamado e conhecido como Cesareia. Depois que Herodes o Grande morre, o seu filho vai herdar aquela região a noroeste ou a nordeste do mar da Galileia, e vai fazer outra grande reforma naquela região, naquele lugar, e vai chamar aquela cidade de Cesareia de Filipe. Continua uma homenagem a César Augusto, o imperador de Roma, mas ele também coloca no nome daquela cidade o seu próprio nome, para perpetuar na história o nome do rei daquela região, por nome de Herodes Felipe. Mas por que, pregador, você está contando a história desta cidade em vez de ir diretamente para o texto, para que nós venhamos entender que naquele lugar, nos pés do Monte Hermon, existia diversos altares para diversos deuses. Era altar para deuses gregos, como por exemplo Zeus, como por exemplo Atenas, como por exemplo Hades, como por exemplo Poseidon. Eram diversos deuses da mitologia grega que existiam altares naquele lugar, além dos altares aos imperadores de Roma. Então Cesareia de Filipe, nos pés do Monte Hermon, era uma região totalmente idólatra. As pessoas iam para aquele lugar para adorar seus respectivos deuses, conforme maior fosse a sua afinidade. Então eles iam, ofertavam, sacrificavam, adoravam os deuses que mais lhe apraziam. Mas Jesus Cristo faz questão de ir naquele lugar que, segundo a cultura judaica, era totalmente, meu pastor, abominável que um mestre, que um rabi pisasse naquele lugar, porque o homem que pisasse naquele lugar estaria pisando em um ambiente totalmente idólatra, totalmente imundo, totalmente corrompido. Mas Jesus faz questão de pegar os seus discípulos e caminhar 50 quilômetros de distância para ir naquela região. Mas afinal, por que Jesus faz questão de ir naquele lugar com os seus discípulos? Prestai-me as vossas atenções nesta noite. Jesus Cristo chegando naquele lugar, entenda que naquele momento existia duas grandes multidões. A primeira multidão era a multidão que estava adorando os falsos deuses. A primeira multidão era a multidão que estava ofertando, aleluia, a César Augusto. Eram pessoas que estavam ofertando a Zeus, eram pessoas que estavam ofertando ao Deus Pan. Então a primeira multidão era a multidão que está adorando outros deuses. A segunda grande multidão é a multidão que acompanha Jesus, é a multidão que está caminhando com Jesus, a multidão que está adorando Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Mas preste atenção, diante daquela situação, uma multidão ouvindo os ensinamentos de Jesus e outra multidão ouvindo e adorando, adorando outros deuses. Então nós começamos a perceber que existe um intuito nessa caminhada de Jesus, existe um objetivo de Jesus, ir até aquele
multidão que estava acompanhando Jesus começa a observar a multidão que está adorando outros deuses. Naquele momento, Jesus Cristo vai fazer uma pergunta, vai fazer duas perguntas. A primeira pergunta é destinada à filosofia que a multidão tinha a respeito de Jesus. Por que, pregador? Jesus Cristo queria saber o que a multidão pensava a seu respeito, porque a multidão está diante de diversos deuses, está diante dos imperadores, estátuas dos imperadores de Roma. A multidão está diante das estátuas dos deuses da mitologia grega, mas a multidão está diante também de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Naquela situação, Jesus Cristo lança uma pergunta e vai dizer o que a multidão pensa a meu respeito, o que a multidão diz que eu sou. Naquele exato momento, diante desta pergunta, os discípulos vão dizer: Senhor, alguém diz que você é João Batista, outros diz que você é Elias, outros diz que você, aleluia, é o profeta Jeremias, ou qualquer um dos profetas. A multidão comparou Jesus Cristo a um profeta ou aos profetas que vieram na antiguidade. Por que a multidão achava que Jesus era tipo uma reencarnação de João Batista? Vale salientar que o próprio Herodes achava que Jesus era uma reencarnação de João Batista. Jesus Cristo pregava semelhante a João Batista. Mateus capítulo de número 3, versículo de número 2, João Batista pregava e dizia: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Mateus capítulo de número 4, verso de número 17, depois que Jesus Cristo volta da tentação do deserto, Jesus Cristo começa a pregar e começa a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. A mensagem de João Batista é semelhante à mensagem de Jesus. Mateus capítulo de número 3, verso de número 7, diz a palavra de Deus que João Batista pregava, dizendo: convertei-vos, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura do Senhor, diz a palavra de Deus. Mateus capítulo 23, verso de número 33, que Jesus Cristo pregava e dizia: convertei-vos, raça de víboras, quem vos ensinou, quem vos livrará do juízo de Deus. A pregação era semelhante. Então a multidão achava que Jesus era uma reencarnação de João Batista. Mas por que a multidão achava que Jesus era tipo uma reencarnação de Elias? Porque em Malaquias capítulo 4, verso de número 5, diz a palavra de Deus que a última predição do Antigo Testamento é que o Senhor enviará o profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que Deus não viesse derramar sobre a terra a sua ira, o seu julgamento. Então o povo olhava para Elias, melhor dizendo, olhava para Jesus e achava que Jesus era uma reencarnação de Elias. Porque a multidão achava que Jesus Cristo era uma reencarnação de Jeremias, porque Jeremias, segundo a tradição judaica, segundo o livro dos Macabeus, capítulo de número 2, Jeremias escondeu a arca da aliança. Então, até os dias de hoje, a cultura judaica acredita que Deus enviará Jeremias para resgatar a arca da aliança que foi escondida. A multidão achava que Jesus Cristo era apenas um profeta, que Jesus Cristo era apenas um anunciante da palavra de Deus. Esta era a filosofia da multidão. A multidão dizia que Jesus Cristo, ele era um profeta. Então Jesus Cristo vai e faz uma segunda pergunta destinada aos apóstolos. Entenda que a primeira pergunta é destinada à multidão, a segunda pergunta
Pedro vai dizer: tu és o Cristo. Primeira definição de Pedro concernente à pessoa de Jesus. A palavra Cristo no grego é Christos, que significa ungido, que é uma pré-definição da palavra Mashiach, que no hebraico também significa ungido. Quando Jesus pergunta: mas vós, quem vocês pensam que eu sou? Pedro diz: tu és Cristo. Jesus, Pedro está dizendo: tu és ungido, tu és consagrado, tu és separado. Pedro está dizendo que Jesus Cristo, como homem, recebe da parte de Deus um revestimento sobrenatural como homem, para exercer o seu ministério aqui na terra. É tão verdade que quando Jesus Cristo está em Nazaré, Lucas 4:18, pegaram o bolo, colocaram o bolo nas mãos de Jesus, que na nossa Bíblia, capítulo 61, versículo de 1 do livro de Isaías. Aí Jesus Cristo vai dizer: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, e para pôr em liberdade o oprimido. Jesus Cristo ungido. Por isso o termo Cristo significa ungido. Pedro está fazendo uma declaração a respeito de Jesus e está dizendo: Jesus, tu és ungido de Deus. A segunda declaração de Pedro concernente à pessoa de Jesus é a respeito da sua natureza divina. Pedro vai dizer: tu és o Filho de Deus. Jesus, tu és o Filho de Deus. Quando Pedro diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Pedro está reconhecendo a sua natureza divina. Pedro está reconhecendo o sobrenatural, aleluia, divina, no ministério de Jesus. Tu és o Filho de Deus. Isaías 9:6, o profeta messiânico vai dizer, aleluia: e um menino nos deu, um filho nos nasceu, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, é Príncipe da paz. Lá em Lucas capítulo de número 1, versículo de número 35, diz a palavra de Deus que Gabriel visita Maria e vai dizer para Maria: Maria, o Espírito Santo de Deus se apoderará de ti, e tu serás envolvida pelo poder da glória de Deus, e o menino que nascerá será chamado Filho de Deus. A primeira declaração de Pedro diz: tu és Cristo. Reconhece a natureza humana e o consagramento, aleluia, divina, o consagramento sobrenatural de Deus na vida de Jesus. A segunda declaração é o reconhecimento da divindade de Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus tinha duas naturezas: natureza homem e natureza Deus. Pedro reconhece essas duas naturezas em Jesus Cristo e vai, aleluia, expressar a sua filosofia concernente à pessoa de Jesus. Para Pedro, Jesus Cristo era ungido e o Filho de Deus. E para você, quem Jesus Cristo é para você, quem Jesus Cristo é na tua vida. Até hoje, nos espaços acadêmicos, nos cursos de filosofia, nos cursos de sociologia, nos cursos de teologia, a maior debate e a maior indagação é: quem foi Jesus? Qual é a verdade sobre a pessoa de Jesus Cristo? Nós sabemos, nós conhecemos, nós sabemos que Ele é Deus, nós sabemos que Ele é Senhor, mas diz a história que nem todo mundo aceita. Por isso, até os dias de hoje, um dos maiores debates, até mesmo na plenária, eu gosto de assistir de vez em quando as plenárias do Senado, as plenárias do Congresso, e uma vez ou outra tem alguém
Cristo é para as religiões ou para o espiritismo. Jesus Cristo é apenas um espírito evoluído. Mas para você, quem é Jesus? Para o judaísmo, Jesus Cristo é apenas um intelectual, é apenas um fazedor de discípulos. Mas para você, quem Jesus Cristo é na tua vida? Para o budismo, Jesus Cristo como Buda é um homem sábio. Mas para você, quem Jesus Cristo é para você? Para o islamismo, Jesus Cristo é um profeta como Maomé. Mas para você, quem Jesus Cristo é para você? Que posição Jesus Cristo tem na tua vida? Que posição Jesus Cristo tem na tua história? Muito se discute quem é Jesus, quem é a pessoa de Jesus Cristo. Que aleluia, que influência esse homem teve na história da humanidade. Eu não sei você, mas quando eu estava no colegial, eu lembro da minha professora. Por mais que ela não acreditasse em Jesus, ela era obrigada a dizer antes e depois de Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo revolucionou a história da humanidade. Quem é Jesus na tua vida? Quem é Jesus para você? João capítulo de número 1, versículo de número 49. João Batista vai dizer: Ele é o Filho de Deus. Quem é Jesus para você? Diz a palavra de Deus em 1 João, capítulo de número 1, João, capítulo de número 1, versículo de número 44. Diz a palavra de Deus que André vai correr até Pedro, vai correr até Simão e vai dizer: achamos o Messias. Para você, quem é Jesus? Para André, Jesus Cristo era o Messias, Jesus Cristo era o ungido, Jesus Cristo era o prometido. 1 João, capítulo de número 1, verso de número 49. Felipe corre até Natanael e diz: Natanael, achamos o homem cujo Moisés falou a seu respeito, os profetas profetizaram. Ele é Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Aí Natanael vai fazer um pré-julgamento e vai dizer: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí, aleluia, Felipe vai dizer: vem e vê. Lá foram Natanael e Felipe em direção a Jesus Cristo. Chegou até Jesus Cristo e diz a palavra de Deus que Jesus Cristo, quando olha Natanael, vai dizer: eis aí o verdadeiro israelita, em que nele não há dolo, em que nele não há engano. Aí Felipe, Natanael vai ficar espantado e vai dizer: ora, tu me conheces? Aí Jesus Cristo vai responder dizendo: antes que Felipe fosse te chamar debaixo da figueira, eu já havia te visto, Natanael. Natanael fica espantado e Natanael vai dizer: vejo que tu és filho de Deus, o rei de Israel. Para você, quem é Jesus Cristo? Para você, quem é Jesus Cristo na tua vida? Que definição você tem concernente à pessoa de Jesus? João, capítulo de número 3, verso de número 2, diz a palavra de Deus que Nicodemos, o fariseu, vai ter-se com Jesus. Quando olha para Jesus, ele vai dizer: Rabi, mestre, nós sabemos que tu é mestre, enviado da parte de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas que tu faz se Deus não estiver com ele. Para Nicodemos, Jesus Cristo é mestre, enviado de Deus. Mas para você, quem é Jesus? João, capítulo de número 4, verso de número 19. A mulher samaritana vai olhar para Jesus e vai dizer: vejo que tu és profeta. Mas para você, quem é Jesus? João, capítulo de número 6, verso de número 69. Jesus Cristo está pregando a verdade. E você sabe, meu querido pastor, que a verdade dói, a verdade ela machuca. Não é todo mundo que aceita a verdade, não. Não é todo mundo que recebe a verdade, não. Jesus Cristo está pregando a verdade. A multidão está indo embora, a multidão está fugindo de Jesus. Jesus olha para os seus discípulos e diz: e vós não querem ir embora também? Pedro vai dizer: meu Deus, para onde nós iremos? Se só o
a respeito de Jesus? Aleluia. Glória a Deus. O que você pode falar a respeito de Jesus? O que Jesus Cristo é para você? Que posição Jesus Cristo tem na tua história? Será que Jesus Cristo tem prioridade na tua vida? Jesus Cristo faz essa pergunta. Mas vós, porque só tem propriedade para falar de Jesus Cristo, ou tem experiência, quem já teve experiência com Ele. Pedro teve experiência. A mulher de Pilatos teve experiência em sonho. Pedro teve experiência. O problema é que nós queremos ter relacionamento com Deus, mas não queremos construir, aleluia, um relacionamento fidedigno com Ele. Não tem como formularmos opiniões concernentes à pessoa de Cristo sem iniciarmos um contato direto com Ele. Pode falar de acordo com o que ouviu os outros falar. Pode se expressar porque ouviu o pastor pregar. Pode dizer alguma coisa porque o pregador veio e falou. Mas experiência, tem experiência suficiente para falar algo a respeito de Jesus? O problema é que a minha geração está vivendo um evangelho superficial. Ramadi, Kandarama. Está vivendo um evangelho raso. Porque está substituindo o evangelho genuíno, o evangelho da verdade, por um evangelho coach. Vou falar. É um evangelho que prega prosperidade. É um evangelho que não prega juízo. É um evangelho que não prega castigo. É um evangelho que não prega, aleluia, que existe condenação para quem não tem compromisso com Deus. Aí estão pregando o evangelho maquiado. E as pessoas estão, aleluia, colocando em prática um evangelho raso, um evangelho sem profundidade, um evangelho sem se mergulhar. Aí quando chega a hora de exercermos ou de definirmos Jesus Cristo conforme as nossas próprias experiências, não tem. Vai falar pelo que os outros falaram. O problema é que nós estamos vivendo um período em que muitos se contentam em viver experiências dos outros. Esquece de viver as próprias experiências com Deus. É bíblico, é bíblico. Quando Isaías teve a experiência com Jesus, com Deus, antes ele pregava e ele dizia: ai de vós alcoólatra, ai de vós que sai pela manhã, bebe e volta embebedecido. Mas no capítulo 6, quando ele viu a glória de Deus, ele vai dizer: ai de mim que sou um homem de puros lábios, que vive num povo, aleluia, de lábios impuros. Ezequiel no capítulo 1, ele vê a glória de Deus e durante 7 dias vai ficar atônito. Por quê? Experiência com Deus. Quer ter ministério, mas não quer ter experiência. Quer ter profundidade, mas quer vivenciar apenas o que os outros falam. E esquece de buscar ter as próprias experiências com Cristo. Jesus Cristo está dizendo: mas eu Jesus, o que eu sou para você? Que posição eu tenho na tua vida? Vou encerrar. Que posição eu tenho na tua história? Precisamos rever os nossos conceitos. Porque precisamos viver um evangelho de profundidade, um evangelho de contato. E a primórdio o homem foi criado para ter relacionamento com Deus. Gênesis 3:18. Deus descia no jardim e conversava com Adão toda a viração do dia. Aí Isaías vai dizer: mas os vossos pecados fazem separação entre vós.
Por que que não tem profundidade, pecador? Por que que não tem relacionamento? Porque na maioria das vezes preferimos priorizar o pecado do que priorizar a santidade, porque santidade requer renúncia. Santidade requer abrir mão. E abrir mão dói? Precisamos ter contato com Deus para que nós possamos criar a nossa própria filosofia. Quem é Jesus? O que vocês pensam a meu respeito? O que vocês pensam sobre mim? Jesus Cristo no Antigo Testamento era apenas uma promessa. Gênesis 3,15: da semente da mulher vai nascer o que pisará e esmagará a cabeça da serpente. Deuteronômio, capítulo 18, versículo de número 15. Aleluia, Moisés vai dizer: e o Senhor suscitará dentre vós um profeta que será semelhante a mim. 2 Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 13. Deus faz uma aliança com Davi, dizendo: eu estabelecerei o teu trono para sempre. O teu trono não voltará descendente. Jesus Cristo é descendente de Davi. Jesus Cristo perpetuou a sua glória, aleluia, sobre a terra, aleluia, para todo e sempre. No Antigo Testamento, Jesus Cristo é uma promessa. No Novo Testamento, Jesus Cristo é a concretização desta promessa. E eu vou encerrar. Mas antes de encerrar, porque o horário já se foi, precisamos criar contato para consequentemente criar filosofia. Precisamos criar relacionamento para consequentemente criarmos experiências. Precisamos deixar de viver experiências dos outros, não que seja edificante, porque é edificante, mas melhor do que viver experiências dos outros e ser edificado pelas experiências dos outros é viver as próprias experiências com o Altíssimo. Porque quem vive tem propriedade para falar. Esse tempo atrás um casal chegou pedindo relacionamento para um solteiro. Eu fiquei sem propriedade para dar conselhos, porque eu não sou casado. Eu não tenho propriedade para dar conselhos, embora eu conheça alguns conselhos bíblicos para aconselhar. Mas eu não me senti com propriedade, porque a experiência gera confiança, experiência gera, aleluia, contato com aquilo, e você terá consequentemente propriedade para falar de determinado algo. Precisamos ter contato com Jesus Cristo. Precisamos ter relacionamento com Jesus, porque a experiência vem mediante ao contato. A experiência vem mediante ao relacionamento direto com Deus. Precisamos criar nossa própria filosofia. Mas para você, pregador, quem é Jesus? Jesus Cristo para mim é o Salvador. Jesus Cristo para mim é o resgatador. Jesus Cristo para mim é o mediador. Jesus Cristo para mim é a esperança da igreja. Jesus Cristo para mim é a esperança da humanidade. Mas tem esperança para a humanidade, tem esperança para a humanidade. Quem é Jesus Cristo? Tem esperança para a igreja, tem esperança para a igreja. A igreja, ela continua forte, ela continua firme, vencendo doença, vencendo coronavírus, rompendo a enfermidade, porque existe promessa que está sobre a igreja. O pregador Apolo diz
dormiremos, mas seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta soar. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados, porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade, enquanto isto que é corruptível se reveste da incorruptibilidade, e isto que é mortal se reveste da imortalidade. Então se cumprirá o que foi dito: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teu aguilhão? Pois o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos deu vitória em Cristo Jesus. No verso 58, o apóstolo Paulo vai encerrar dizendo: portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre trabalhando na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho não é em vão. Existe esperança para a igreja, sim. O arrebatamento é a esperança da igreja. Pregador, quem é Jesus para você? Jesus para mim é a esperança. Quando ele voltar, a dor vai acabar, o sofrimento vai acabar, a angústia vai acabar. Está doendo aí, continua. Está comendo, continua. O corona está espalhando, não desista. Tome a tua cruz e segue. Não desanima, não desiste. Lá em Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 12, Tiago vai dizer: bem-aventurado o varão que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido provado, será aprovado e receberá a coroa da vida. Não desiste. A tua bênção, o teu milagre, a tua coroa não está no início, não está no meio, mas está no final. Está no final. É para quem perseverar, é para quem continuar, é para quem não vai desanimar. Só quem acredita nesta palavra, levante a mão a favor agora, porque Cristo é a esperança da igreja. A igreja não desiste, a igreja não desanima, a igreja não abandona, a igreja não desiste, a igreja não baixa a cabeça, a igreja marcha. O suíno, você já prestou atenção de como é a anatomia de um suíno? O suíno, ele só olha para baixo, ele não olha para cima, é só para baixo. Mas a igreja é como a águia, olha para além do horizonte, ela marcha. A igreja fria, a igreja latina, aleluia, a igreja fraca, ela aleluia, rasteja. Mas a igreja que espera o arrebatamento da igreja, o arrebatamento, aleluia, da igreja de Cristo, ela marcha, ela não desiste, ela não desanima, ela pega no arado e diz: eu sei que está difícil, mas não vou desanimar, porque Cristo é o meu Senhor, Cristo é o meu Deus, Cristo é a minha esperança, Cristo é o meu Salvador. Eu não posso desistir, eu não posso desanimar, eu não posso entregar as pontas, eu tenho que perseverar. Igreja, quer que eu te diga uma verdade? Só vai participar do arrebatamento uma igreja que persevera, uma igreja que não desiste, uma igreja que não desanima. Aquele que for fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. É para quem continua, é para quem não desiste. A igreja espera ansiosamente a vinda de Cristo, porque para a igreja Jesus Cristo é a esperança, e a igreja espera o arrebatamento, a igreja espera o arrebatamento. Cantares, capítulo de número 7, verso de número 14, a sua vida, ela olha para Salomão e diz: vem depressa, amado meu, vem depressa, amado meu. A igreja olha para Jesus e diz: vem depressa, amado meu, vem depressa, amado meu, porque crente que é crente, a igreja é verdadeira, ela não tem arrebatamento. Pastor Sivaldo, você já percebeu que tem crente que não está com a vida no altar? Quando fala da volta de Jesus, ele fica com medo, ele fica atemorizado, o joelho bate no outro, porque está com a vida errada, está culpando o cartório. Mas quem está com a vida no altar, quem está com a vida santa, como a sua vida,
Estou devolvendo o microfone. Aleluia. Mas eu quero deixar essa pergunta para a igreja. Para você. Quem é Jesus? Será que é só um remédio na hora da enfermidade? Será que é só uma roda que escape quando a perseguição vem? Jesus Cristo está dizendo: eu quero ter relacionamento, eu quero ter contato, eu quero gerar na sua vida experiência. Mas tem que ter aproximação. Para você, quem é Jesus? Agradeço a oportunidade. Eu sou Aleluia! fiel. Quem é Jesus para você? Volte para casa pensando nisso. Quem é Jesus para você? Que coisa maravilhosa, que palavra maravilhosa. Deus possa continuar abençoando a vida dos irmãos que vieram adorar. Deus abençoe os pregadores dele. Uma oração do meu amigo pastor Rodrigo. Que Deus possa abençoar e nos irmãos de forma grandemente. Na próximo domingo teremos aqui mais 2 cultos. Pode encerrar esse negócio aí. Deus abençoe meus irmãos que estiverem nos acompanhando na live. Em nome de Jesus.